Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia a todos. Que o Senhor esteja conosco nessa caminhada, você esteja firme para enfrentar mais um dia na presença do Senhor. Sei que tem dias que são mais difíceis do que outros, dias de desafios grandes, mas em todos eles nós temos a certeza de que as coisas estão sob o controle de Deus e sob o cuidado de Deus nós estamos debaixo dessa graça. Que Deus te abençoe. Eu quero falar hoje, nesse vídeo, nessa mensagem, sobre o lamento de Davi por Saul e Jonatas, no dia que ele recebeu a notícia da morte de pai e filho, o rei de Israel e o seu filho Jonatas. E com isso, tenho dois propósitos, dois objetivos. Primeiro também é lamentar tantas mortes, tantas histórias que têm sido encerradas nesta pandemia. É para lamentar, é para temer e tremer, para chorar. Lamentável esses dias, tantas histórias, mais de 100 mortos. O Brasil completa a marca de mais de 100 mortos por este vírus. Isso é muito triste. Isto é para a gente lamentar também. E também quero trazer uma palavra sobre como nós devemos nos portar, como nós devemos agir, como nós devemos encarar os dias maus, os dias de perda. Se você está enfrentando alguma perda, ou se você vier a enfrentar essa palavra, tem muito a ver e deve ser lembrada por você. Então vamos ler 2 Samuel, capítulo 1, versículo de 17 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com essa lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não o noticeis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Arquelon, para que não alegre as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja ali campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será untado com óleo ou ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolhe o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, cujas mais forte do que os leões. Vós, filha de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos ponha sobre os vestidos adornos de ouro, como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu era mais amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Aqui está um belo lamento, uma bela canção, embora num momento triste, mas revelando todo o sentimento de Davi, toda a dor de Davi naquele momento de perda. Eu sei que nós não gostamos desses dias, nós não estamos muitas vezes nem preparados para as notícias ruins, para encarar as perdas, os sofrimentos, a morte, as doenças, os diagnósticos muitas vezes sombrios e desagradáveis. Isso nos causa desconforto. Se nós pudéssemos, nós eliminaríamos todas essas notícias ruins, esses momentos
difíceis da nossa caminhada. Todos os fracassos, tudo que não nos dá prazer. Mas, infelizmente, nós não podemos negar o fato de que a vida não é feita só de momentos de conquistas, vitórias, sucesso, prazer. Nós temos que encarar dias como esses, que Davi encarou, recebendo a notícia da morte de pai e filho. Aqui mesmo em Russas, né, nessa pandemia, pai e filho morreram. Difícil, né? Então Deus tenha misericórdia desse tempo de famílias que estão sofrendo. Soube a notícia de uma família aqui no Rio Grande do Norte que foram 3, pai, mãe e uma filha. E por aí vai. Então, como é difícil. Né? Como é difícil. Mas a vida tem desse momento. Então, a necessidade de a gente pensar e encarar esses tempos e perguntar como nós devemos encarar esses dias. Como nós devemos encarar os dias que as notícias chegam e não são agradáveis. Como encarar dias de morte ou dias de perdas. Portanto, Davi nos ensina. Davi tinha acabado de chegar de uma batalha tão difícil, uma batalha relida contra os amalequitas, a batalha lá em Ziclag, quando ele recebe a notícia da morte de Saul e de Jonatas, seu amigo. Pai e filho morreram no mesmo dia, um dia triste para lamentar. E ele resolveu então fazer um lamento, não só fazer um lamento, mas perpetuar esse lamento que deveria ser escrito no livro do justo para ser cantado nas gerações futuras, em todas as gerações de Israel, na comunidade de Israel. Então é interessante isso, e nós precisamos então aprender com Davi nesse cântico, nesse lamento, nesse cântico de lamento. Eu quero trazer 3 grandes lições para nós nessa história ou nessa experiência. O que é que nós podemos aprender nos dias de perda? Em primeiro lugar, nós podemos aprender com Davi a chorar e a reconhecer que há dias em nossas vidas que são lamentáveis. Eu sei que há situações que nós até ressignificamos, nós encontramos consolo, nós encontramos um propósito, mas há dias em que nós não temos nenhuma palavra para falar. Há dias em que nós não temos o que dizer, nem o que pensar. Há dias que nós só podemos lamentar. Há situações que não há o que se falar, simplesmente lamentar. Não podemos, então, encarar a lógica cartesiana, simplesmente tentando uma explicação, uma lógica para aquilo que está acontecendo. Não tem coisas que não têm lógica. E aí o que nos cabe é lamentar, parar um pouco e simplesmente lamentar. Davi não explica, não racionaliza, não busca uma lógica, simplesmente ele lamenta. Portanto, queridos, eu não sei como é que você encara as perdas. Se você tenta uma explicação para tudo, mas tem situações que você simplesmente precisa aprender a se aquietar diante do Senhor, abrir a sua alma e lamentar diante do Senhor. Então, por exemplo, quando tiver um dia ruim, uma notícia ruim, nós precisamos abrir o nosso coração diante do Senhor, expor a nossa dor, dizer o que nós estamos sentindo. Não é vergonhoso, não é falta de fé. Está aqui o homem, segundo o coração de Deus, lamentando, planteando esse dia difícil onde caíram os valentes, onde no mesmo dia pai e filho morreram. É muito triste. E Davi então expõe toda a sua dor, toda a sua tristeza. Então não é sinal de falta de fé, chorar, lamentar, é sinal de humanidade, é sinal de que há sentimentos em nós. Davi nos consola, Davi nos mostra que nós podemos então ter esses dias também sem perder a nossa fé. Portanto, há tempo e propósito para tudo em nossa vida, como diz Eclesiastes, tempo de rir, tempo de chorar. Tempo de fazer festa, mas tempo também de prantear.
Então, em primeiro lugar, tem dias que não tem explicação, tem situações que você não tem o que dizer. Simplesmente chore, coloque a sua face no pó, coloque a sua dor para fora, desabafe, especialmente se possível com Deus, e conte para Deus o tamanho da sua tristeza. Segundo lugar, no lamento, Davi revela seus valores nobres, excelentes, essenciais. Preste atenção, Davi só lamenta a morte de uma vida, a morte de um pai e de um filho. Você poderia dizer, mas não era inimigo dele, Saul não queria matá-lo, Saul não era um rei ruim, que tinha se apartado do Senhor, tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor, tinha sido rejeitado pelo Senhor, não era para Davi festejar, não era para Davi agradecer a Deus o fato de ter morrido naquele dia o seu perseguidor. Não. Ele simplesmente mostra uma coisa interessante. Só se alegra com a morte. Seja ela de quem for ou quem seja. Quem não tem piedade, quem não tem Deus no coração. Por mais ímpio que seja uma pessoa, a morte é para ser lamentada. Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio. Nem Deus tem prazer. É triste. Eu sei que tem situações que as pessoas procuram a morte, que as pessoas colhem o que plantam, que as pessoas até merecem. Mas isso é uma questão que nós devemos deixar com Deus que é juiz. Nós, como seres humanos, devemos simplesmente colocar o nosso coração com temor e tremor e não se alegrar com a morte de ninguém. Valor essencial à vida, valor essencial, o respeito à vida. E não se alegrar com quem morre. Naquele dia, Davi não olha para o fato de ter morrido Saul, seu perseguidor. Simplesmente ele vê naquele dia nefasto pai e filho que morreram num só dia. Morreu e se apagou a lâmpada de Israel. Seu líder morreu, o líder de Israel, e morreu também seu amigo. Davi vê naquele dia que ele perdeu o líder e perdeu o amigo. E ele revela o quão amável e quão importante era a amizade também que ele tinha com Jonatas. E a importância e o reconhecimento do valor que ele dava ao próprio Saul. Ele diz, vós filhos de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos ponha sobre os vestidos adorno de ouro, como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, sobre os montes, foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, tu era amabilíssimo para comigo. Davi reconhece que aquele dia morre um amigo amabilíssimo. Naquele dia não haveria mais vida, mais trabalho, nem luta, nem conquista. Naquele dia, pessoas que eram ligadas tinham caído. Tanto ele revela todo o sentimento, todo o amor, todo o carinho, toda a humanidade dele. Eu queria ler 2 textos para nós, para a gente entender essa atitude de Davi. Provérbios 24, versículo 17. Provérbios 24, 17, diz assim a palavra do Senhor para nós. Que é um grande princípio para nós. Quem diz isso é o filho de Davi, com certeza aprendera com o pai. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. E ele diz, porque o Senhor verá isso, e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. A ideia é que a vingança pertence ao Senhor. Deus é quem retribui cada um. O nosso coração não deveria se alegrar com a morte de ninguém, nem do nosso inimigo. Este é o mandamento, este é o princípio. E Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, diz assim, a palavra do Senhor através do profeta Ezequiel. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso.
mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque haveria de morrer, ó casa de Israel. Portanto, às vezes, infelizmente, nós temos visto pessoas lamentando que alguns não morram, tendo prazer na morte, prazer na queda de alguém, defendendo morte. Nós não deveríamos, como cristãos, como aquele que é filho da promessa, filho da graça, servo da misericórdia, jamais celebrar a morte. Eu não celebro, seja de quem quer que seja. É um princípio meu. Davi revela esse princípio. Portanto, o Senhor ouve o nosso lamento, o nosso choro. Por isso, aprenda a chorar na presença de Deus, sabendo que Ele é quem nos consola. A canção do Senhor está conosco na noite mais escura da alma. Nossas lágrimas são sagradas para Deus. Por isso, aprenda a lamentar a morte daquelas pessoas que você conhece ou daquelas que você não conhece, como amante da vida. A morte, por mais que nós saibamos que é uma realidade, mas é um inimigo cruel. E é algo extremamente triste e lamentável, toda morte. Em último lugar, quando nós somos capazes de lamentar os nossos mortos, somos capazes de celebrar os nossos vivos. Interessante que depois de lamentar, todas as vezes, Davi se levantou e continuou a vida, e seguiu a vida. A vida não parou. Depois do lamento, ele tomou a atitude de viver. Então, pessoas saudáveis não escondem e nem mascaram o sofrimento, o luto, a perda, o choro. Aprendem a enfrentar o dia de dor, mas também, depois, continuam a vida e continuam lutando pela vida e celebrando a vida com quem está vivo. Esse é um grande princípio. Se você prestar atenção, Davi, logo em seguida, Davi ele vai retomar a sua vida. Ele vai enfrentar a realidade e retomar a sua vida. E assim a gente tem 3 exemplos. Aqui, quando Davi enfrentou a guerra em Ziclag, aquela batalha, Davi chora, mas depois se reanima no Senhor e vai à luta. Quando o seu filho morreu, ele não come, ele está em jejum, mas logo depois que ele passa o luto, ele retoma, come e continua a luta. Quando Absalão morreu, ele lamentou, chorou o seu filho, mas depois ele foi e continuou a luta. Portanto, logo depois do choro, logo depois do luto, logo depois do lamento, ele retomou a sua rotina. Porque nós não podemos parar e viver só lamentando. É legítimo o seu lamento, é legítimo a sua dor se você está enfrentando perda, é legítimo o seu choro, mas você não pode passar a vida toda chorando e lamentando, você não poderá passar a vida toda na mesma canção de dor. É preciso se reanimar no Senhor, se fortalecer no Senhor, pela graça do Senhor, enfrentar os dias difíceis e se reerguer, e retomar a caminhada, e seguir a rotina, vivendo. Portanto, Davi é o exemplo, que ele lamenta, mas ele soube logo em seguida celebrar a vida. E a sua alegria era verdadeira. No dia de dor, a sua dor era verdadeira. Mas no dia que passou o lamento, ele viveu de novo a alegria do Senhor. Portanto, que Deus possa nos ajudar, que nós possamos enfrentar os dias maus. Eu quero concluir lendo Isaías 61, versículos de 1 a 3. Isaías 61, versículos de 1 a 3, para a gente concluir essa passagem, essa mensagem aqui. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e pôr liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr em Sião os que estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito de angústia, a fim de que se chame cavalo de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Queridos, que você possa receber o consolo do Senhor, a força do Senhor, porque a última palavra é da vida
é a da vitória e não é a do choro nem da morte. Que Deus te abençoe e que você aprenda com Davi nesses dias.